aleatório aqui qualquer. Alarm clock, por exemplo. Alarm clock. Isto é no Word. Isto está aqui na parte da lógica. Se vocês vierem, andam para baixo, lógica 1. Lógica 1. E depois aqui temos vários exercícios. Podemos começar, por exemplo, com o alarm clock. Ora, alarm clock. E então temos aqui assim. Já o cabeçalho para responder a esta questão. Portanto, isto é uma função, alarm clock, devolve uma string, recebe um dia e recebe dois parâmetros, um é o dia, e sim, um é o dia, segundo parâmetro é qualquer coisa tem a ver com dia de férias ou assim. Portanto, a ideia é só responder aqui. Por exemplo, se eu chegar aqui, portanto, isto devolve uma string, eu faço return, aspas, uma string vazia, por exemplo. Se eu implementar um método assim, depois faço o go e posso verificar se o método está ou não a funcionar. Portanto, se a implementação é esta, e ele aqui assim vai-me dizer que vou ter que puxar isto para este lado. Ok, está tudo errado. Portanto, a implementação não é esta. Portanto, ele aqui experimenta, alarm clock, envia o valor 1 e falso e devia dar 7 horas em vez de dar uma string vazia. Se chamar a função com o número 5 e false, devia dar 7 horas. Se chamar a função com o número 6 e false, devia dar 10 horas. Se chamar com o número 0 e true, devia dar off. Então, temos aqui exemplos. Portanto, exemplos que ele efetua este teste para verificar se a função está ou não a funcionar. Então, o que é que diz a função? Vamos lá ver o que é que diz aqui a função. Ora bem, dado um dia da semana, given a day of a week, portanto, dado um dia da semana, codificado como 0 é domingo, 1 é segunda, 2 é terça e por aí em diante até 6 que é sábado. E um valor booleano indicando se a pessoa está de férias ou não. Devolver uma string na forma de 7.00, portanto isto será horas, minutos, indicando quando o alarme deve tocar. Portanto, se a função é devolver 7 horas, quer dizer que o alarme deve tocar às 7 horas. Portanto, então, uma melhor implementação era chegar aqui e colocar aqui a função a devolver. Eu vou tirar aqui um pouco o zoom. Uma solução seria colocar aqui a função a devolver 7 horas e 0 minutos. Portanto, quando o alarme deve tocar, vamos aqui ver se isto resolveu. Ok, resolveu algumas, mas também não é a solução que se pretende. Portanto, durante os dias da semana, o despertador deve de tocar às 7 horas. Aos fins de semana, deve de tocar às 10 horas. Portanto, o resultado da função, se for dia da semana, tem que devolver 7. Se for fim de semana, tem que devolver 10 horas. A não ser que se esteja de férias. E nesse caso, ele deve de tocar às 10 horas durante a semana, ou então estar a off, portanto isto devolve off se for fim de semana. Portanto, é isto que se pretende programar. Portanto, a função recebe o dia da semana, portanto se for 0 é domingo, se for 1 é segunda, se for 6 é sábado. Recebe um valor booleano a indicar se está ou não de férias, pode ou não estar de férias. E agora, tem que devolver destes valores. Devolve 7 se for dia da semana e
não está de férias. Devolve 10 se for fim de semana. Se for fim de semana e não está de férias. Devolve 10 se for estar de férias e é um dia normal da semana. Ou então off se a pessoa está de férias e é fim de semana. Portanto, é isto que se pretende implementar. Portanto, quer dizer que o resultado não pode ser este, mas se calhar tem que ter aqui instruções para verificar se é fim de semana, se não é, essas coisas todas. Vamos lá então resolver isto. If, se for fim de semana, podemos começar com o fim de semana. Se o fim de semana for igual a true. Não, férias. As férias, sim, se as férias for igual a true. Se as férias. Portanto, se a pessoa está de férias, então há duas possibilidades. Que é, ou é fim de semana, ou não é. Ou é um dia de trabalho normal. Se for, portanto, se for fim de semana, a gente devolve off. Portanto, ele está de férias, é fim de semana, está desligado. Então vamos aqui verificar se é ou não fim de semana. Ora bem, isto é fim de semana se o dia for igual a 0 ou o dia for igual a 6. 0 é domingo, 6 é sábado. Se isto for verdade, o resultado será a string a dizer off. Else. Portanto, neste else, aqui não é necessário estar a verificar que é um dia da semana, porque ou ele entra na parte inicial ou entra no else. Portanto, ou é fim de semana ou é um dia de trabalho. Eu só posso colocar aqui comentários. Aqui é fim de semana e aqui no else, dia de trabalho. Portanto, quando a pessoa está de férias, durante a semana, o despertador toca às 10 horas. Porque ele está de férias. Está de férias, pode acordar um bocadinho mais tarde, então toca só às 10. Ora bem, e temos aqui metade do problema resolvido. Portanto, se for fim de semana, se ele tiver de férias, há duas possibilidades. Ou é fim de semana ou é um dia normal de trabalho. Portanto, podemos começar por aqui e verificar se ele está de férias ou não. Portanto, se esta variável for true, quer dizer que ele está de férias. Se tiver de férias, então agora temos aqui duas possibilidades. Portanto, se o dia for igual a 0, quer dizer que é um domingo. Se for igual a 6, quer dizer que é um sábado. Portanto, então, neste caso, ao fim de semana, de férias, o despertador não toca. Caso contrário, como ele está de férias, ele vai tocar só às 10 horas. Portanto, se executar isto, vamos ver o resultado. Ora, ele deu aqui um erro a dizer que o método deve devolver um resultado do tipo string. Ora bem, vamos ver porque é que ele não devolve. Ora bem, este método não devolve um resultado do tipo string pelo seguinte: ele aqui devolve um resultado do tipo string, aqui devolve um resultado do tipo string, mas se ele nunca entrar dentro do if, não devolve nada e tem que devolver alguma coisa também. Portanto, porque o método, se devolve uma string, tem sempre que devolver uma string. Portanto, para isso, para já, vamos colocar aqui no fim um return, para já uma string vazia. Portanto, para já, vamos colocar aqui uma string vazia, pois é necessário resolver esta parte aqui final.
Portanto, se o MET devolve uma string, tem que sempre devolver uma string, independente do ambiente. Portanto, se ele não tiver de férias, não entra dentro do if, e se não entra dentro do if, então tem que devolver alguma coisa sempre. Voltar a executar. E parece que já temos aqui alguns resultados. Uns estão falsos e outros estão verdadeiros. Portanto, alguns já passaram. Ora bem, portanto, os que passaram foram quais? Foram os de fim de semana. Quando ele estava de férias. Vamos lá ver. Verificar se, portanto, sendo domingo e estando de férias, tem que dar off. E a função deu off. Está correto. Se for um sábado e ele está de férias, tem que dar off. Deu off. Está correto. Se ele está de férias e é segunda-feira, tem que dar 10 horas. Está correto. Aqui, quarta-feira, também deu 10 horas. Sexta-feira, deu 10 horas. Portanto, esta parte, quando ele está de férias, já está a funcionar. Portanto, esta parte já está a funcionar. E agora, há por aqui vários testes, onde eu coloquei aqui a string vazia. Portanto, falta verificar o resto. Portanto, neste momento está assim. Portanto, se ele estiver de férias, verifica-se se é ou não fim de semana. Caso contrário, não está de férias. Else. Agora vou colocar um else em relação ao if de fora, a este if de fora. Portanto, temos um if. Portanto, se isto for verdade, executa o código que está dentro. Caso contrário, vai executar o código que está fora. E agora aqui assim. É o caso de ele não estar de férias. Ora bem, se ele não estiver de férias, agora temos que verificar se é fim de semana ou não. Ou se é um dia de trabalho. Que é para identificar agora qual é o resultado que se vai devolver. Portanto, eu vou recapitular daqui a implementação. Se a pessoa está de férias, verificar se é fim de semana. Portanto, fim de semana é o dia ser 0 ou o dia ser 6. Portanto, nesse caso, o resultado tem que ser off. Se for um dia normal de trabalho, mas se a pessoa estiver de férias, então o executador tem que tocar às 10 horas. Se a pessoa não está de férias, durante o fim de semana, toca às 10, durante um dia de trabalho, toca às 7 horas. Eu vou voltar a explicar. Portanto, queremos uma resolução onde se comece por verificar se é fim de semana ou não. Se for fim de semana, agora falta verificar se está de férias ou se não está de férias. Se estiver de férias, então o despertador deve estar off. Portanto, o resultado deve ser off. Se é fim de semana e a pessoa não está de férias, então o despertador tem que despertar às 10 horas. Portanto, isto para o caso de ser fim de semana. Se é um dia normal de trabalho, há duas possibilidades, que é, ele pode estar de férias. Se estiver de férias, então isto deve de acordar, portanto, o despertador deve de tocar às 10 horas. Se é dia de trabalho e a pessoa não está de férias, então tem que despertar às 7 horas.
eu vou copiar esta implementação. Portanto, temos já aqui duas implementações diferentes. Continuar. Eu vou então explicar o exercício. Ora bem, quando os esquilos vão para uma festa, eles gostam de ter cigarros. Ora bem, a festa dos esquilos diz que foi bem sucedida se o número de cigarros é entre 40 e 60. Portanto, eles vão para uma festa, se o número de cigarros for entre 40 e 60, então a festa é um sucesso. Portanto, aqui é inclusive, portanto quer dizer que os intervalos é intervalo fechado. Ora bem, se for fim de semana, então neste caso não existe nenhum limite superior para o número de cigarros. Portanto, se for fim de semana podem fumar à vontade. Portanto, tem que ter pelo menos 40 ao mínimo, mas depois podem fumar à vontade. Portanto, esta função devolve true, devolve verdade, se a festa foi um sucesso, ou falso, se não houve cigarros suficientes para a festa ser um sucesso. Então vamos aqui ver um exemplo. Portanto, não é fim de semana e existia só 30 cigarros. Portanto, isto foi um fracasso. Então, devolve falso. Portanto, eles tinham 50 cigarros e não é fim de semana, então, portanto, como está dentro do intervalo, portanto, a festa foi um sucesso. No fim de semana tinham 70 cigarros, portanto, como não há limite, foi um sucesso. Portanto, é isto que se pretende implementar. Portanto, a função recebe número de cigarros e recebe aqui um valor booleano a dizer se é ou não fim de semana. A função devolve um valor verdadeiro ou falso. Portanto, aqui devolve um valor verdadeiro ou falso a indicar se a festa foi ou não um sucesso. Portanto, recapitulando, se não for fim de semana, para ser um sucesso, eles têm que ter entre 40 a 60 cigarros. Se for fim de semana, tem que ter mais de 40. Portanto, não há limite superior. Tem que ser maior ou igual a 40 cigarros. Portanto, isto podia ser uma coisa do género, por exemplo, se is weekend, se isto for igual a true, se for igual a true, então faz um return true, por exemplo. Eu vou escrever aqui só para ser mais compacto, return true. Se for fim de semana, a gente acredita que eles têm mais de 40 cigarros. Então devolve logo true. Por omissão eu vou fazer um return false. Return false. Portanto, isto não é implementação. Portanto, mas deve ter aqui alguns certos. Vamos lá ver. Portanto, metade disto já está certo. Metade disto já está certo, só com esta questão que é olhar se é fim de semana ou não. Então, se for fim de semana a gente acredita que a festa é um sucesso, devolve logo true. Caso contrário, devolve falso. Portanto, agora é necessário verificar o número de cigarros, se é maior ou menor que 40, se é fim de semana, se não é. É isso que se pretende. Portanto, se for fim de semana, o único limite que temos de verificar é o número de cigarros tem que ser maior ou igual a 40. Portanto, faz logo um return. O número de cigarros tem que ser maior ou igual a 40, isto é verdadeiro ou falso. Se não é fim de semana, temos que verificar que o número de cigarros tem que estar entre 40 e 60. Tem que estar nesse intervalo, então faz logo o return e dá logo verdadeiro ou falso. E assim evita-se ter ifs de entre divs.
Portanto, sempre que temos um if, que o if depois devolve verdadeiro ou falso, faz logo o return, que temos logo o resultado. Portanto, aproveita-se logo o resultado aqui da expressão. Portanto, isto é a primeira solução. A primeira solução é esta. Vamos agora à segunda solução. E temos aqui uma nova implementação. Portanto, se o número de cigarros for superior a 40, portanto, aqui estamos a verificar o limite inferior. Portanto, se for superior a 40, temos que verificar se é fim de semana ou não. Se for fim de semana, não há limite superior, portanto, pode-se devolver true. Se for um dia da semana, então há limite superior. Então, devolve-se o resultado de que o número de cigarros tem que ser menor ou igual a 60. Portanto, o if começa aqui e termina aqui. Portanto, aqui o else quer dizer que o número de cigarros é menor que 40. O número de cigarros é menor que 40. Portanto, se o número de cigarros for menor que 40, devolve falso independente de ser ou não fim de semana. Portanto, aqui é indiferente se é fim de semana ou não. Todo número de cigarros tem que ser sempre maior que 40. Maior ou igual a 40. Portanto, dado três números inteiros, A, B e C, devolver verdade se dois ou mais dos números têm o mesmo dígito do lado direito. Os inteiros são não negativos. Pode utilizar a percentagem, portanto a percentagem é o resto da divisão, para calcular aqui o resto da divisão, não é? Por exemplo, a 17, a resta da divisão por 10 dá 7. Portanto, se eu fizer um número qualquer, a resta da divisão por 10, dá sempre o último dígito. Portanto, isto dá sempre o último dígito. Então vamos lá ver. Aqui temos três números diferentes. Portanto, para dar true, portanto, o resultado da função é verdadeiro se existir pelo menos dois números com o último dígito igual. Portanto, aqui temos que o 3, o 9 e o 3, portanto temos dois dígitos iguais. A seguir temos o 3, o 9 e o 2, então dá falso. A seguir temos o 3, o 9 e o 3, tem que dar true porque temos dois dígitos iguais. Portanto, desde que existam dois dígitos iguais, os últimos dígitos, portanto a função devolve true. Para isso, para calcular o último dígito, faz o resto da divisão do número por 10. Está o último dígito. Por exemplo, eu vou aqui mostrar. Se eu tiver o número 505, isto resta a divisão por 10, dá 5. 77, resta a divisão por 10, dá 7. 67, resta a divisão por 10, dá 7. Portanto, se obtiverem o resto da divisão por 10, obtêm sempre o último dígito. Então aqui queremos saber se existem pelo menos dois dígitos iguais. Portanto, aqui, se quiserem, podem criar variáveis int AA igual a resta de divisão por 10. Temos aqui o primeiro dígito. BB e temos o segundo dígito. CC temos o terceiro dígito. Agora eu quero saber se existem dois números pelo menos iguais.
Portanto, no fim, isto tem que devolver verdade se existirem 2 dígitos ou 3 iguais. Tá? Mas pelo menos 2 tem que existir. Mas isso não vai dar sempre o último dígito. Portanto, o AA é o último dígito, o BB é o último dígito e o CC é o último dígito. Portanto, nós o que queremos verificar é se existem 2 números cujo último dígito são iguais. Portanto, temos aqui a solução do last digit, que eu vou guardar aqui a solução do last digit, e temos aqui as soluções. Ok, está na hora do mini trabalho, então vamos ver o que é o mini trabalho.